Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Physiclass. Quem fala com vocês é o professor Tibério. E dando continuidade aqui ao nosso curso de eletromagnetismo clássico, estamos estudando a eletrostática no vácuo. Para essa videoaula, nós vamos calcular a divergência do campo eletrostático e estudar a função delta de Dirac. Tá? Então os objetivos dessa nossa videoaula são calcular a divergência de E, compilar as equações fundamentais de eletrostática para o campo elétrico, e compreender o conceito da função, entre aspas, delta de Dirac e o seu contexto no eletromagnetismo clássico. Tá? Pois bem, nós fizemos um estudo anteriormente com o campo elétrico a partir do seu rotacional. Nós mostramos que o rotacional desse campo elétrico, para uma distribuição arbitrária de carga, nós fizemos o cálculo do rotacional diretamente no campo elétrico dado como uma integral sobre a densidade de carga, e nós vimos que esse rotacional era zero para qualquer distribuição de carga. Tá? Isso, inclusive, nos permitiu definir uma função escalar, que é o potencial elétrico. Uma vez que o rotacional é nulo, nós, em todas as posições do espaço, no regime eletrostático, nós podemos associar esse campo elétrico a um gradiente de uma função escalar, visto que o rotacional de qualquer gradiente é nulo. Tá? Agora nós vamos voltar as nossas atenções para o cálculo da divergência do campo elétrico. E aí fechando as duas operações vetoriais que são chaves para a gente entender como esse campo elétrico se comporta. Isso é simplesmente o teorema de Helmholtz, que diz que se você conhece a divergência de um campo e o rotacional desse campo numa certa região do espaço, você consegue determinar que campo é esse. Tá? Então é basicamente isso. Vamos repetir inclusive esse procedimento quando a gente calcular lá o campo magnético no contexto da magnetostática. Muito bem, calculando a divergência de E, fazendo o mesmo procedimento que fizemos no rotacional, vamos supor que esse campo elétrico é dado por uma integração, aqui eu estou no sistema internacional, então tem o fator 1 sobre 4πε0, a densidade volumétrica de cargas, aqui é o elemento infinitesimal de carga dividido pela distância ao quadrado na direção do vetor separação. Então isso aqui eu tenho um campo infinitesimal. Quando eu faço a integração, eu tenho o campo total da distribuição. Tá? Então é o nosso campo elétrico para uma distribuição volumétrica de cargas especificada, em que eu quero saber o campo elétrico numa posição R. Como eu quero calcular a divergência, note que, assim como no rotacional, a integração é feita sobre as variáveis da carga, que dão as posições das cargas, no caso as variáveis com linha, mas a divergência é calculada sobre as posições no espaço, ou seja, para as variáveis sem linha. Tá? Então elas comutam. Você pode trocar aqui a ordem de operação, calcular primeiro a divergência e depois a integração. No caso a divergência vai atuar somente no vetor R chapéu script sobre R ao quadrado, tá? Que é onde surge a dependência com a posição R. Tá? Lembrando que o R script, que é a separação, é R menos R'. Então, antes de calcular quanto vale diretamente essa expressão, que é muito importante aqui no eletromagnetismo, ou seja, a divergência de R script chapéu sobre R2, vamos estudar algo mais simples, para a gente poder chegar a essa expressão aqui. Vamos estudar o comportamento da função R chapéu sobre R2 através de um campo gerado por uma carga pontual Q localizada na origem. Quando você localiza, por exemplo, uma carga pontual na origem, o vetor R' associado à posição dessa carga seria nulo. Você está colocando a carga na origem. E aí, nesse caso, a separação, como ela é R menos R', acaba sendo igual à própria posição R arbitrária no espaço. Portanto, você vai ter R chapéu sobre R2. Muito bem. Para uma carga pontual na origem, no sistema internacional e no vácuo, nós temos que o campo elétrico gerado numa posição R em coordenadas esféricas vai ser 1 sobre 4πε0, Q sobre R2 na direção R, R chapéu. O teorema da divergência de Gauss garante que o fluxo desse campo elétrico numa superfície fechada tem que ser igual ao fluxo no volume fechado por essa superfície da divergência do campo elétrico. Tá? Se você usar como uma superfície fechada uma esfera centrada na origem de raio R,
O fluxo que essa carga pontual gera é simplesmente o campo, não é? Na superfície esférica, no caso aqui R igual ao raio da esfera, vezes a área da superfície esférica, já que como o campo tem simetria esférica, ele sempre vai apontar na direção radial e o elemento de área também aponta na direção radial. Essa integral aqui do fluxo vai ser simplesmente o campo vezes a área. Isso aqui vai dar Q sobre ε0, como era de se esperar pela lei de Gauss da eletrostática. Por outro lado, se você for calcular a divergência do campo elétrico gerado pela carga pontual, você vai ter uma indeterminação. O fato é que a divergência de R sobre R chapéu sobre R2, se você usar aqui a divergência em coordenadas esféricas, nesse caso aqui somente a parte em R, já que a função só vai depender da variável R. Então você vai ter aqui R2 sobre R2, você vai ter 1 e a derivada de 1 em relação a R dá 0. Obviamente aqui essa operação ela não é definida para R igual a 0, então eu tenho que especificar aqui que isso vai dar 0 somente para R diferente de 0. Tá? Para R igual a 0, a operação não é definida, implicando que a nossa integral, aqui, considerando somente os pontos para R diferente de 0, essa integral vai dar 0. E assim chegamos a uma inconsistência. Se o teorema da divergência de Gauss prevê que o fluxo do campo elétrico é Q sobre ε0, mas a integral da divergência no volume dá 0, nós temos uma inconsistência. Tá? As duas integrais deveriam ser iguais a Q sobre ε0, o que claramente não está acontecendo aqui. A inconsistência é apenas aparente. O fato é que quando a gente trabalha com uma carga pontual, existe uma indeterminação associada ao campo elétrico exatamente sobre a carga. Então, ela não é esse campo elétrico para a carga pontual isolada, neste caso, não é definido para R igual a 0. E a divergência desse campo também não é definida para R igual a 0. Então vamos usar aqui o seguinte artifício. Se a gente trocar R ao quadrado por R ao quadrado mais alfa, e depois nós fizermos o limite de alfa tendendo a 0, nós vamos recuperar o resultado correto. Isto quer dizer que, em vez de trabalhar com uma indeterminação, eu posso trabalhar com um processo limite que corrige esta indeterminação. Nesse caso, a nossa integral agora de volume da divergência vai mudar, porque a nossa função do campo elétrico, trocando R chapéu sobre R2 por R chapéu sobre R2 mais alfa, ela agora vai ter uma divergência que vai ser definida para R igual a 0. Tá? No caso, a divergência aqui em coordenadas esféricas vai ser 1 sobre R2 ddr de R2 sobre R2 mais alfa, que multiplica R2 dr. Tá? A integral aqui na parte polar de seno de θ dθ dφ, de 0 a 2π no φ e de 0 a π no θ, você vai ter a integral do ângulo sólido, que é 4π. Tá? Então, aqui nós vamos ficar com 4πq dividido por 4π ε0, e aqui nós vamos ficar só com q sobre ε0, restando somente a integral em r. Tá? Calculando aqui a divergência, né, que é resultado da derivada em relação a r dessa expressão, nós vamos ter aqui, olha, a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado. É a regra da divisão de funções, derivada de quociente. Né? Você tem aqui numerador R2, o denominador R2 mais alfa. Para derivar essa divisão, eu vou derivar o primeiro, dá 2R, vezes o segundo, que é R2 mais alfa, menos o primeiro, que é R2, vezes a derivada do segundo, que é 2R, dividido pelo segundo ao quadrado. E aí eu tenho, né, a nossa divergência de R chapéu sobre R2 mais alfa. Esse R2 aqui simplifica com esse R2 do elemento de volume e vamos ficar somente com essa integral. Né? Aqui eu vou ter 2R3 menos 2R3, então vai cancelar, não é? Então aqui vai ficar só 2R vezes alfa. É o que eu escrevi aqui no numerador da integral. Para fazer essa integral, eu posso usar a substituição. Aí eu vou chamar a variável u, que vai ser r ao quadrado mais alfa.
e du vai ser 2r/dr. Tá? Usando essa substituição, desculpe, nós vamos ter que a integral vai ficar a integral de alfa até infinito, né? Já que é de 0 até infinito, como eu mudei a variável. Quando r for 0, a nossa variável u vai ser alfa. Então aqui eu começo com alfa. Quando r for para infinito, a variável u também vai para infinito. Então vai ficar a integral de du sobre u ao quadrado. Tá? Muito bem, a integral de du sobre u ao quadrado vai ser u elevado a menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1. Continuando com a integral, a gente vai chegar à conclusão que para u indo para infinito, você vai ficar com 1 sobre u tendendo a infinito vai dar 0, menos 1 sobre alfa. Como eu já tenho um menos aqui, a nossa integral aqui vai dar simplesmente 1 sobre alfa. Só que note que, mesmo fazendo o limite de alfa tendendo a 0, a nossa expressão ela converge para um valor finito. Você vai ter alfa vezes 1 sobre alfa e o limite de alfa indo para 0. Mesmo, e aqui vale notar, olha, mesmo 1 sobre alfa, quando alfa tendendo a 0, essa parte aqui vai para infinito. E o alfa tendendo a 0, essa parte aqui vai para 0. Então você vai ter aqui um produto que, mesmo quando o alfa vai para 0, ele continua finito. Isso é importante para a gente entender aqui o processo, né? De que mesmo o alfa tendendo a 0, mesmo isso representando uma singularidade, ou seja, você tem uma indeterminação quando esse alfa for igual a 0, né? Essa quantidade aqui permanece finita e ela é igual a 1. E neste caso, nós conseguimos recuperar o valor que deveria dar para a nossa integral de volume da divergência. Então note que a indeterminação, quando a gente considera toda a carga da distribuição concentrada somente em um ponto, que é o caso da carga pontual, gera problemas desse tipo. Então você tem que usar um processo limite, de tal maneira que nesse limite você corresponde à situação que está sendo desejada, e isso corrige, por assim dizer, a nossa indeterminação. Tá? E agora o resultado não apresenta inconsistência alguma. Note que o processo limite foi necessário, pois temos uma indeterminação em r igual a 0. Tá? Muito bem. Então, tendo apresentado isso, uma pergunta pertinente surge. Qual seria, então, uma densidade ρ de r para uma carga pontual? Se nós acabamos de ver que essa concentração infinita de carga em um único ponto gera um problema de indeterminação que a gente teve que corrigir com um artifício de um limite. Tá? Então, qual seria a densidade de uma carga pontual? Você está concentrando toda a carga que... E aí é importante reforçar, essa carga pontual tem uma carga finita, ela vale Q. Mas como você concentra ela em um volume que vai para 0, que é o volume representado por um ponto, você tem que a concentração ali de carga ela é infinita. Então qual seria essa densidade de carga? Como é que a gente representa uma quantidade que, apesar de ir para infinito, apesar de ser uma quantidade infinita, a soma dessa quantidade de carga por volume, que no caso é a integral da densidade de carga, tem que dar uma quantidade finita. Tá? Para a gente poder chegar a essa resposta de qual seria a densidade de carga associada a uma carga pontual, considere o seguinte fato. Né? O primeiro que a gente tem que considerar é que, mesmo sendo uma carga de concentração infinita, uma carga pontual em que você coloca toda a carga num único ponto, apesar de ser uma concentração infinita, quando você somar toda a carga nesta quantidade, né, para você somar toda a carga no volume, tem que dar uma quantidade finita de carga para ser fisicamente aceitável. Tá? Então, se a integral de volume dessa divergência de E, certo? No volume V, tem que ser igual a carga dividido por ε0. Tá? Lembrando aqui, né, que o lado esquerdo, aqui, pelo teorema da divergência, isso aqui corresponde ao fluxo. Isso aqui é somente a lei de Gauss para a eletrostática, escrevendo a integral da divergência do campo, e não a integral do fluxo do campo elétrico na superfície S. Tá? Só estou substituindo aí a integral do fluxo do campo elétrico na superfície S pela integral do volume da divergência de E nesse volume fechado por a superfície S. Tá? Muito bem.
Vamos admitir, inclusive, que essa carga, apesar da densidade associada a ela ser infinita, como nós já esperamos, a integral dessa densidade dê justamente o valor finito que a carga é, ou seja, carga Q. Aqui eu multipliquemos o lado da equação por ε0 para chegar a essa expressão. No caso da nossa carga pontual, eu vou substituir esse campo elétrico por 1 sobre 4πε0, Q dividido por R2 na direção de R chapéu. Tá? O ε0 aqui vai ser simplificado quando eu substituir, né? Eu vou ter aqui 1 sobre 4πε0, aí como eu tenho um ε0 aqui já vai ser simplificado. E aqui eu tenho que a divergência do campo elétrico vai atuar somente na parte de R chapéu sobre R2. Eu estou substituindo aqui por o campo elétrico por 1 sobre 4πε0 Q sobre R2 na direção R chapéu. Tá bem, pessoal? Então aqui, o que vai sobrar para calcular na divergência, eu vou tirar aqui as constantes. Eu tirei Q, tirei 1 sobre 4πε0, que já simplificou com ε0. O que fica dentro para cálculo da divergência é o R2 sobre 2. Muito bem, então esse V aí é um volume fechado qualquer no espaço. Tá? Temos as seguintes constatações, usando o fato de que a carga tem que ser uma quantidade finita. Mesmo você concentrando ela num volume que tende a zero, que seria o caso de uma carga pontual, essa integral da densidade de carga tem que ser finita. Tá? Então, considere as seguintes situações. Se o volume V ele englobar a carga aqui, a integral do lado direito aqui dessa equação, que é a integral da densidade de carga, que eu ainda não sei o que é, né, que é a densidade de carga para carga pontual, ela tem que fechar toda a carga. Você tem que, essa integral, se o volume V fechar a carga pontual, ou seja, se a carga pontual estiver dentro do volume V, essa integral tem que dar a carga total Q, visto que ela é finita. Tá? Mesmo estando concentrada em um único ponto. Essa integral não pode divergir. Apesar da nossa função explodir, por assim dizer, entre aspas, né, ser uma função ilimitada, a integral tem que ser de tal forma que ela seja limitada e seja a quantidade de carga que essa carga pontual possui. Então, nesse caso, o lado direito da equação vai ser Q e o lado esquerdo vai ser isso daqui. E a gente chega à conclusão de que a integral no volume V para a carga pontual, com ela dentro do volume, da divergência desse R chapéu sobre R2 é 4π. Então, se ela estiver dentro, a integral da divergência de R chapéu sobre R2 é 4π. Tá? A outra situação é se o volume V não englobar a carga pontual. Neste caso, a integral ela passa de completa, que a gente tinha antes, ela somava toda a carga, e agora o volume não soma mais nada, porque a carga não está dentro do volume. Logo, quando a gente integrar essa densidade num volume que não contém a carga, o lado direito da equação vai ser zero. Então, a integral de volume da divergência de R chapéu sobre R2 no volume tem que dar zero. Estas duas constatações indicam que a integral citada, de forma resumida, é o seguinte. Se você integrar 1 sobre 4π da divergência de R chapéu sobre R2 no volume V, só tem duas respostas possíveis para essa situação. Vai ser 1 se você tiver o volume V contendo a origem da carga, ou seja, R igual a zero, e vai ser 0 se você tem que o volume não contém a origem. Tá? Aqui eu não vou analisar uma situação em que a carga esteja sobre a superfície para não complicar. Então vamos pensar que o volume tem ou não tem a carga. Se o volume não contém, você não vai ter carga nenhuma sendo encerrada pelo volume, logo a integral da densidade vai dar zero, mesmo você tendo a carga no único ponto. Se a carga estiver dentro do volume, a integral vai ser completa e aí você vai pegar a carga toda. Então você só tem duas situações possíveis aqui para a integral da divergência de R chapéu sobre R2. Essa função que está aqui nesse integrando, ela é uma função que a gente chama de função singular, porque mesmo essa função tendo um valor que explode, ou seja, que é infinito na posição da carga, a integral
ela continua finita. Isso pode acontecer. E aconteceu inclusive no exemplo que eu apresentei para vocês. O 1 sobre alfa, quando eu faço alfa tendendo a zero, lá na expressão ia para infinito, né? Mas o produto de alfa vezes 1 sobre alfa, mesmo fazendo alfa indo para zero, ele continua finito e vale 1. Então você pode ter isso. Essas funções são as chamadas funções singulares no contexto da teoria de funções de distribuições, né, que é a chamada função delta de Dirac. É uma maneira de você representar uma quantidade que está concentrada infinitamente em uma região que foi tomada muito pequena, com limite tendendo a zero, mas a integral dessa quantidade ela continua finita. Ela continua ainda uma quantidade finita. E é assim que a gente representa uma densidade de carga para uma carga pontual. Tá? Então vamos definir aqui 1 sobre 4π divergência de R estapeus sobre R2 dessa função, que eu vou chamar aqui de delta de R. Então se você integrar uma delta no volume V, você só tem duas respostas possíveis. Vai ser 1 se esse volume conter a origem da nossa delta, ou seja, para R igual a zero, e vai ser 0 se V não conter essa origem R da distribuição, tá? Se o volume não englobar aqui no caso a origem do sistema. Se englobar a origem, a integral vai dar total, vai dar 1. Se não englobar, a integral vai dar 0, tá? Então veja que é uma função extremamente localizada e ela é infinita nessa localização. De tal maneira que, se você integrar, englobando essa localização onde se encontra a concentração, a integral vai dar completa, vai dar 1. E se você não tiver um volume que engloba, ela vai para 0. Então, é abrupta, né, essa mudança. Ou você pega a origem da distribuição, ou não pega. Se pegar, você pega ela já toda completa. Se não pegar, você não pega nada. Tá? Então, delta é a delta de Dirac, é a nossa função singular, tá? No contexto de teoria de distribuições. E ela representa uma concentração infinita de carga no ponto R igual a zero, sendo nula para todos os demais pontos do espaço. Então, é como se você representasse uma concentração que é infinita num ponto. Ela não existe em ponto nenhum do espaço, só existe em um ponto. Mas, mesmo sendo infinita, a integral dela continua uma quantidade finita, porque ela representa uma quantidade finita que é a carga. Então, mesmo se tratando de uma densidade representada por uma função ilimitada, né, uma função infinita, sua integração no volume é uma quantidade limitada ou finita. Tá? Então, como a função, e aqui eu coloco entre aspas, porque no sentido usual de função, né, de definições de funções, a delta de Dirac não seria considerada uma função, já que é uma quantidade limitada. Tá? Então, a gente representa aqui nesse caso que a delta de R é 0 para qualquer ponto fora da origem, né, que não é a origem, e vai abruptamente para infinito quando você está na origem. A densidade de carga ρ para uma carga pontual seria justamente o produto da carga total vezes essa delta. Essa seria a densidade de carga se você quiser representar em termos de uma densidade de carga integrável, finita, uma carga pontual. De tal maneira que se você integrar a carga Q vezes esse delta, se você pegar um volume que englobe essa carga, você vai ter toda a carga Q, porque a integral de delta vai ser igual a 1. Né? Então 1 vezes Q vai dar Q. Se você não pegar a carga, esse resultado vai dar 0. Então você só tem dois resultados possíveis para a nossa integral de volume da densidade de carga por uma delta. Ou você pega a carga total da carga pontual, ou você não pega. Ou a carga está fora do volume V, ou a carga está dentro. Tá? E a maneira com que a gente representa, né, esse comportamento da densidade é através da delta de Dirac. Bem, nós fizemos todas as contas agora usando a carga pontual na origem, certo? Ou seja, o R' era igual a 0. Agora, para encontrar uma delta, né, e fazer todo o tratamento de novo em termos do vetor separação, basta a gente transladar, trocar o nosso vetor R pelo R'.
De tal maneira que o R-script, que é a separação, é R menos R', onde R' é agora a posição da nova carga. A delta continua a mesma, só que ela mudou de localização. Antes eu tinha uma delta aqui igual a 0, agora eu tenho uma delta aqui localizada em R'. Tá? Então agora a divergência do R-script chapéu dividido por R2 é igual a 4π delta de R-script. Tá? Uma propriedade muito importante da função delta de Dirac é que quando você integrar num volume uma função vetorial qualquer, f de r, quando você integrar o f de r vezes um delta de r menos r' de tal linha, essa função delta de Dirac ela filtra através dessa integral o valor da função na localização da delta. No caso aqui, essa integral vai dar a própria função no valor r. Tá? Então essa integral aqui vai dar f de r. Essa aqui é a chamada propriedade de filtro. Né? Se você quiser analisar de uma forma direta e quantitativa, como a delta, né, ela apresenta um processo limite em que você faz com que a extensão da sua distribuição tenda a zero, né? Então você vai ter aí uma região muito pequena em que você vai integrar o produto dessa função pela outra função. Numa região muito pequena, você quase não tem variação da função. Então essa função aqui vai ser praticamente o valor da função na localização da delta. E é por isso que essa integral aqui ela filtra o valor da função na localização da delta. No curso de Física Matemática, nós vamos ter uma aula específica para trabalhar as deltas, começando de deltas unidimensionais, para explicar desde conceitos mais básicos como essas sequências de funções, né? A gente tem que tomar cuidado que essas funções, entre aspas, delta de Dirac, representam, na verdade, processos limites, em que você faz um limite da sua distribuição, né, tender a zero, e aí você define as funções, tá? Delta de Dirac. Que aí você pode ter vários tipos de distribuições. Você pode ter uma função do tipo gaussiana, definindo uma delta de Dirac, uma função lorentziana, você pode ter uma função retangular. Então, você pode ter várias funções em que você toma o limite da extensão da função, indo para zero, e você define essas funções singulares. Tá? Então, eu vou colocar depois aqui na descrição do vídeo um material, além do material, futuramente eu vou postar um vídeo a respeito dessa função delta de Dirac com mais detalhes, né, no contexto da distribuição. Então, isso representa um processo limite, tal como nós fizemos. Tá? Outra forma de você visualizar esse resultado, né, é usando a integral do ângulo sólido. A ideia do ângulo sólido é simplesmente uma extensão para 3 dimensões do ângulo num plano. Né? Nesse caso aqui, por exemplo, quando você tem uma superfície S no espaço, é uma superfície fechada, ela contém aqui a origem, né, do sistema cartesiano, e essa superfície S vai ter associada a ela um elemento de área, que vai ter como vetor de área, né, vetor infinitesimal de área, n chapéu dA. Tá? O que a gente chama de ângulo sólido é a projeção dessa área esférica, portanto eu vou projetar aqui na direção radial. Então vou calcular aqui, olha, o cosseno do ângulo formado entre o vetor n e o vetor r, vezes o elemento infinitesimal de área, dividido pela distância ao quadrado. Esse aqui é o nosso elemento infinitesimal de ângulo sólido. Lá no plano, lembre-se que os ângulos são definidos a partir da divisão do comprimento do arco pelo raio definido pela sua curva. Né? Aqui nós vamos ter uma extensão. Simplesmente vai ser a projeção esférica da área, que no caso aqui vai ser o dA cosseno de θ. Isso aqui vai projetar a área da superfície em uma superfície esférica, dividido pela distância ao quadrado. Isso aqui é o nosso ângulo sólido infinitesimal. Tá? Só que essa projeção esférica, que é feita aqui, né, por essa superfície S
na esfera de raio R é a mesma projeção que uma superfície esférica, né, S', possui aqui se a gente usar os mesmos prolongamentos aqui definidos pela área, tá? Muito bem, então aqui agora eu tenho um elemento de área em uma esfera de raio R, que nesse caso vai estar associado ao mesmo ângulo sólido, né? Resultado da projeção esférica da área dividido por R ao quadrado, tá? Então, essa é a definição de ângulo sólido, né? É a projeção esférica de uma área dividido pela distância ao quadrado, tá? Muito bem, então vamos calcular aqui a integral do ângulo sólido. Como é que a gente calcula? Ora, nós estávamos querendo calcular antes a integral de volume da divergência de R2 sobre R2, de R chapéu sobre R2, desculpe. Pelo teorema da divergência de Gauss, essa integral aqui da divergência é igual à integral do fluxo na superfície fechada S, né, que fecha aqui o volume V. Nesse caso aqui, olha, se eu quiser saber a integral da divergência no volume V de R2 sobre R, basta eu calcular o fluxo, né, de R chapéu dividido por R2 na superfície S. Ora, mas se você fizer aqui o fluxo de R chapéu sobre R2 na superfície, de área infinitesimal N chapéu dA, você vai obter exatamente aqui o elemento de ângulo sólido definido para a superfície S. Veja que se você fizer aqui R chapéu escalar N, dá justamente o cosseno do ângulo formado entre o vetor infinitesimal de área e a área esférica aqui que eu estou representando nessa projeção. Tá? Então aqui é o nosso elemento infinitesimal de ângulo sólido. Esse elemento infinitesimal de ângulo sólido, tá? Ele é definido dessa forma. E aqui nós temos que esse ângulo sólido ele tem o mesmo valor para ambas as superfícies, ou seja, a projeção que uma superfície, no caso aqui a superfície S, faz na sua superfície esférica correspondente é a mesma que a nossa superfície esférica aqui associada à esfera, que é a superfície S'. Então, o ângulo sólido definido para essa superfície, que aqui eu vou chamar de dω, é o mesmo ângulo sólido associado a um elemento de área na superfície esférica S'. Tá? Ou seja, a razão dessa área projetada na superfície esférica dividido pela distância ao quadrado, né, do nosso raio da superfície, vai ser o mesmo para essas duas quantidades. Né? Se você se afastar mais da origem, o seu raio vai ser maior, né, mas você vai ter também uma área maior. De tal maneira que, para um mesmo ângulo sólido, essa razão entre área e raio ao quadrado vai ser o mesmo. Tá? Então, calcular, por exemplo, o ângulo sólido definido pela superfície S é calcular o mesmo ângulo sólido definido pela superfície S'. E calcular o ângulo sólido para a superfície S' é mais fácil porque ela é uma superfície esférica. E a própria projeção da área é a própria área. Então, vou ter aqui que o ângulo sólido para a superfície esférica, que seria o dω', né, associado a essa área aqui, será simplesmente dA' dividido por R2. Em coordenadas esféricas, nós já sabemos que dA' é R2 seno de θ' d θ' d', portanto, esse aqui é o nosso ângulo esférico infinitesimal, né, associado ao ângulo sólido infinitesimal de uma esfera. Calculando esse ângulo sólido para a esfera completa, vamos ter o resultado de 4π. Né? Calculando aí de 0 a 2π no φ e de 0 a π no θ, vamos ter 2π vezes 2 e dá 4π. Tá? Então, de novo, essa nossa integral aqui, se você tiver numa superfície que contém a origem do sistema cartesiano, ou seja, no caso aqui a superfície S, essa integral da divergência de R2 de R chapéu sobre R2 dá 4π. Tá? Então, é uma outra forma da gente ver, através do ângulo sólido, que a integral da divergência de R chapéu sobre R2, mesmo existindo indeterminação em R igual a zero, ela dá igual a 4π, dá uma quantidade finita. Né?
Muito bem, se você tiver uma superfície S, aqui no caso, superfície S, que não englobe a origem, né, do nosso sistema de coordenadas, nesse caso, nós vamos ter ângulos sólidos que se cancelam, porque você vai ter uma projeção que é contrária à outra, né? E aí, quando você fizer a integração completa na superfície do ângulo sólido, como você está calculando o ângulo sólido em relação à origem e a superfície fechada não engloba a origem, você vai ter ângulos sólidos que possuem sinais diferentes. Quando você fizer a integração, essa soma vai dar zero. Então você tem aqui o seguinte resultado: o fluxo de R chapéu sobre R2 corresponde à integral do ângulo sólido de uma superfície fechada S. Se essa superfície engloba a origem, o fluxo total vai dar 4π. Se ela não engloba, o fluxo total vai dar zero. E aí a gente chega a uma outra forma de mostrar a integral da divergência de R chapéu sobre R2, através do seu fluxo. Muito bem, agora a gente pode usar o nosso resultado, junto com a propriedade de filtro da delta de Dirac, para calcular a divergência do campo elétrico. Calculando a divergência do campo elétrico, nós temos que a divergência de R chapéu sobre R2 é a nossa delta de R script, né? E nesse caso a delta de R script é R menos R', porque o R script é R menos R'. Essa integral aqui da função vezes a delta, a gente usa a propriedade de filtro da delta de Dirac, e ela filtra somente o valor da densidade de carga, certo? Em ρ igual a posição R, tá? Em ρ na posição R. E aí, como eu uso aqui, lembrando aqui que isso aqui é 4π, não é? Essa integral aqui, ó, essa divergência de R chapéu sobre R2 é 4π delta. Então, substituir aqui, o 4π simplifica, de tal maneira que eu recomponho o resultado já obtido pela lei de Gauss, pelo teorema de Gauss, né? Na lei de Gauss na forma integral, tá? Então, com isso, a gente consegue aqui compilar os resultados que nós temos até agora. Nós já sabemos que a divergência de E é ρ sobre ε0 e o rotacional é zero no sistema internacional. E a divergência de E, só substituindo as unidades do sistema SI para o sistema CGS, você vai mostrar que no CGS a divergência de E é 4π vezes ρ e o rotacional continua sendo zero. Tá? Com essas equações, nós vamos poder determinar como se comporta esse campo elétrico no espaço devido a uma distribuição arbitrária de carga ρ estática. Tá? Então, com isso nós concluímos aqui a nossa aula. Vou fazer aqui um apanhado rápido. Nós vimos nessa aula que o cálculo, né, da divergência do campo elétrico gera uma aparente inconsistência. Essa inconsistência surge da indeterminação que você tem para uma carga pontual, porque você está concentrando toda a carga em um único ponto. Então ali você não vai ter como ter uma definição, né, quando R é igual a zero. Então você vai ter uma indeterminação. Isso gera uma aparente inconsistência que você consegue resolver com um processo limite, certo? Resolvendo com o processo limite, depois a gente estuda aqui a questão de ser uma função limitada a carga, né? Você vai integrar uma densidade que é limitada e nós determinamos uma função que pudesse representar a densidade de uma carga pontual. Nós vimos que essa função é uma função singular chamada de delta de Dirac. Tá? De tal maneira que, apesar de ser uma função ilimitada, né, infinita, a integral dela não é, porque ela representa uma quantidade de carga total. Tá? E aí você vai ter uma função entre aspas, porque como é uma função ilimitada, e ela só existe em um único ponto, e nesse ponto ela é infinita, então ela não é uma função no sentido usual, né, de definição de função. Tá? A densidade de carga, que seria representada por uma carga pontual, é resultado da multiplicação da carga Q vezes essa delta. Tá? De tal maneira que quando você integre essa densidade de carga, você só tem duas respostas possíveis. Se o seu volume de integração contiver a carga, você vai ter a carga total. Se ele não contiver, você não tem carga nenhuma. Ou você pega a carga, ou você não pega. Essa é a propriedade da delta de Dirac.
Tá? A delta de Dirac tem a função filtro, né? Tem a propriedade de filtro. Se você integrar uma função f multiplicado pela delta, essa operação vai filtrar a função no centro da delta, né? Onde a delta está localizada. No caso aqui, a integral de f de r', delta de r menos r' dá f de r, porque ela filtra a função f na posição r. Né? Vimos que uma outra maneira de você calcular a integral da divergência desse r chapéu sobre r2 é você fazer a integral do ângulo sólido, já que o fluxo de r chapéu sobre r2 define, por assim dizer, o nosso ângulo sólido infinitesimal. E como o ângulo sólido ele vai ser o mesmo para qualquer superfície, né, que tenha aquela mesma projeção de área, então você vai ter aqui como calcular facilmente usando a integral sobre o ângulo sólido esférico, né, numa superfície esférica, de raio arbitrário. Tá? Essa integral deu 4π. Se você não englobar o centro da sua distribuição, nesse caso aqui seria o centro do sistema de coordenadas, o seu ângulo sólido em relação à origem vai dar zero, porque a sua superfície, ora ela vai ter uma projeção de sinal positivo e ora uma projeção de sinal negativo na superfície, né? E aí o fluxo vai dar zero. E aí a gente mostra também que a integral da divergência de R chapéu sobre R2 num volume V só possui dois valores possíveis. Ou ele é 4π se ele fechar a origem dessa a origem de R chapéu sobre R2, que é R igual a zero, e vai ser zero se ele não fechar essa origem, ou seja, se for uma superfície fechada que não contenha a origem do sistema de carga. Tá? E com isso nós conseguimos calcular aqui a divergência do campo elétrico usando a delta de Dirac. Nós já tínhamos feito essa conta usando o teorema da divergência e agora usamos a função delta de Dirac com a sua propriedade de filtro. E aí compilamos assim as nossas equações para o campo elétrico na eletrostata. Tá? Então, concluímos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos. Valeu. Falou!